Hoje a gente vai falar sobre um conteúdo que eu decidi fazer da seguinte forma. Eu me lembro que, eu não sei quando foi, acho que o Almir pode até comentar, que ele fez uma palestra no, sobre mais ou menos um pedaço sobre esse conteúdo, um pedaço desse conteúdo, e eu decidi fazer uma coisa um pouco disjunta, certo? Então, eu vou focar em uma parte, em uma coisa mais geral, uma outra visão do tema, e vou chegar na parte de prescrição de uma maneira mais suave, sem falar muitos detalhes, mais ou menos só apresentando os resultados e explicando a motivação que vocês vão entender pelo começo da apresentação. E aconselho para quem quiser continuar, quer ver o conteúdo, quem quiser ver o resto da palestra, com detalhes dessa parte de prescrição, é bom dar uma olhadinha na palestra anterior, na palestra do Almir. Mas eu vou chegar lá, vou falar só não vou falar com tantos detalhes quanto ele, certo? Como eu sei que a que o público também tem muita gente de análise, então eu decidi falar um pouco mais nessa linha de analítica desse trabalho, por exemplo. E a intenção que a gente tem que falar aqui é da quatro escalar, que é uma função, só que você tem uma lógica para você trabalhar com quatro escalar. Porque a gente tem, por exemplo, um invariante local que é o tensor 4 de Riemanniano, tensor 4 de Riemanniano, que é um objeto que é um objeto mais forte que você pode imaginar, muito embora você tenha você tenha trabalhos com respeito a isso, mas é um objeto que você perde um pouco da noção geométrica do que significa. Aí você segue pelo HIT e você segue pela quadratura escalar. Você passa de um 0 a 2 tensor para uma função. E essa função, nesse sentido, é o invariante mais fraco, certo? Então, é uma função e que tem um significado geométrico muito interessante para a geometria diferencial e para a geometria riemanniana, certo? Então, nossa intenção, de fato, é estudar esse operador aqui. É um operador que ele age justamente é um operador que sai do espaço das métricas e vai no espaço das funções, dado pela curvatura escalar, certo? E uma das nossos objetivos é tentar ver qual é a interação da curvatura escalar com outros entes geométricos, como, por exemplo, a curvatura média da fronteira, se a variedade tiver fronteira, e também o volume, e onde é que o volume se encaixa nesse estudo, certo? Ok, então, uma das coisas que eu queria chamar a atenção é que um dos conceitos mais importantes relacionados à curvatura escalar é o conceito de estaticidade, de métricas estáticas. E para eu apresentar métricas estáticas, deixa eu só falar um pouquinho sobre deformação, certo? Aí eu vou apresentar a definição. A primeira coisa que você tem é o seguinte, você tem esse operador, certo? Você tem a curvatura escalar. Então, se você pegar uma direção, isso aqui é um 0,2 tensor suave, você tem a linearização, que é dada exatamente por essa expressão aqui, tá? É bem conhecido, vocês encontram em vários lugares. Isso daqui é o traço, o traço do tensor, veja que é o divergente do divergente, e aqui é a quadratura de Hit, certo? Com respeito a essa linearização da quadratura escalar, você tem um adjunto no sentido L2, que significa mais ou menos o seguinte, você quer encontrar algo que faça como está aqui, no sentido do L2, certo? Usando até teorema da divergência, certo? Então, dada a linearização, você tem a adjunta, que é dada por essa expressão, que eu tenho certeza que muitos aqui da plateia já viram em vários lugares, e é muito estudado em geometria. Bom, então aqui eu apresento o conceito de estaticidade, certo? Uma métrica, ela é dita ser estática se o kernel da adjunta da linearização é não trivial. Ou seja, se você consegue encontrar uma função não trivial, tal que isso ocorre. Ou seja, você tem uma equação, certo? Então, nesse sentido, você tem, por exemplo, uma variedade, dado uma variedade, você tem uma métrica e você tem uma função, certo? Então, uma métrica é estática se você tiver uma tripla que satisfaz essas condições aqui, certo? Outra coisa, essa função V é comumente chamada de potencial estático, certo? Bom, então,
Uma pergunta bem interessante é saber se existem soluções, se existem exemplos de variedades que têm uma métrica e que têm uma função potencial, certo? É uma pergunta que é, digamos que é bem natural. E é natural no seguinte sentido. Por exemplo, se você for pegar a esfera canônica, com a métrica, obviamente com a métrica padrão, você tem uma função que satisfaz essa equação, certo? E essa função é justamente essa coordenada aqui, tá? É a coordenada restrita, a altura restrita à esfera, tá? Você pode ver pelo o cosseno de R também, certo? Se você for ver como fosse uma bola geodésica, a distância intrínseca. Outro exemplo é o próprio toro, o toro flat. O toro flat também tem uma função potencial que satisfaz aquela equação. Você também tem o RN o RN ele é gerado, por exemplo, os potenciais estáticos são gerados por essas funçõezinhas aqui. Isso aqui no caso, são constantes, certo? Outro exemplo que você pode pensar é um exemplo de uma variedade de produtos, tá? Ou uma variedade de produto com essa métrica aqui. E para esse exemplo, essa variedade aqui com essa métrica, você tem, por exemplo, o seno. O seno é um exemplo de uma função potencial. E você também, por exemplo, tem outros exemplos, como, por exemplo, no espaço hiperbólico. E, nesse sentido, você tem... Vai depender do modelo. Você pode tentar ver qual é o modelo aqui no modelo de Poincaré, ou você pode ver no modelo do semi-espaço, tanto faz, certo? Todos são, em um certo sentido, equivalente. E você também tem suas potenciais, por exemplo, aqui acho que é V0, que deixa eu ver V1, certo? E os potenciais estáticos, eles são gerados por essas funçõezinhas aqui, tá? E outro exemplo interessante é, por exemplo, é o Schwarzschild, certo? O Schwarzschild é aquela variedade que, a quem lembra, tem mais ou menos esse desenho aqui, eu poderia dissertar, é uma variedade que tem muitas propriedades especiais e é importante em relatividade geral. Isso aqui é o Schwarzschild de massa M, certo? Que você pode também ver através de métrica conforme, não vou entrar muito em detalhes. Mas isso daqui é só para dar uma lista de exemplos de variedades que admitem uma tripla daquela, certo? E justamente são as que são as mais importantes, entre aspas, né? Que você vê que são os exemplos padrões. Uma observação que eu queria falar é que todas essas métricas têm curvatura escalar constante. Não é por acaso, porque, por exemplo, é possível mostrar que uma métrica, se você tiver uma métrica com função potencial satisfazendo essa equaçãozinha aqui, então isso vai implicar que a curvatura escalar do espaço é constante. Então, o conjunto do espaço que tem essa propriedade também tem essa propriedade interessantíssima, tá? Certo. Uma pergunta interessante é saber se existem várias variedades estáticas. E, por exemplo, a pergunta faz sentido porque, por exemplo, se o kernel é trivial, essa condição ela é satisfeita para métricas genéricas, ou seja, você está dizendo que o conjunto das métricas não estáticas é aberto e denso no espaço das métricas, tá? Com essa topologia, certo? Então, é uma pergunta natural e o que acontece, por exemplo, e quando você tem que a variedade, você tem uma função não trivial satisfazendo uma função não trivial no kernel, então você também pode classificar. Então, você diz que ou a variedade é Ricci-flat e o kernel é formado por constante, ou a curvatura escalar é extremamente positiva e a curvatura escalar dividido por n-1 é um alto valor laplaciano, tá? Isso é um resultado do Bourguignon em 1975, ele é precursor do resultado do Fischer-Martin, certo? Que acho que é o próximo resultado que eu vou comentar. Veja que eu vou só circular isso daqui, porque por incrível que pareça, essa hipótese no alto valor, ela é uma hipótese que ela vai ser muito explorada pela gente, também é muito explorada em diversos trabalhos que a gente até vai ter acesso aqui. Ok, então você pode reparafrasear aquele resultado e você pode apresentar um resultado que pode ser visto como que você pode ver como uma sobrejetividade local dessa aplicação que vai na curvatura, que vai dada pela curvatura escalar, tá? E que é a seguinte, que se você pegar uma variedade fechada, uma métrica aqui,
Então, satisfazendo essas condições aqui, então você pode ver que a curvatura escalar, ela é ela é subjetiva, pelo menos localmente, tá? A gente pode reparafrasear esse teorema e dizer que, na verdade, você tem a seguinte coisa. Se você tiver, se o kernel é trivial, então, dado um epsilon em uma constante positiva, e você pega uma função suave, tal que essa função suave é suficientemente pequena, você consegue encontrar uma perturbaçãozinha da sua métrica, tal que você consegue prescrever localmente. Então, esse teorema você pode tentar enxergar como essa forma. Então, esse teorema aqui é uma espécie de que você está é uma espécie de mostrando que a aplicação curvatura escalar é subjetiva, só que dentro do espaço das métricas, ou seja, você consegue encontrar uma métrica pequena, tal que você consegue dizer que existe uma função numa vizinhança que é dada por uma métrica. Então, essa daqui é um resultado que é bem antigo também e vai na mesma linha do Bourguignon. Na verdade, é praticamente a mesma coisa, tá? São equivalentes. É a mesma. Ok. Então, a gente tem esses resultados referentes à deformação, referentes a métricas estáticas, e para finalizar, para falar mais sobre a importância, acho uma coisa que eu esqueci de falar, é que também essas métricas estáticas, elas aparecem naturalmente no contexto de relatividade geral, certo? Bom, eu não vou entrar muito nisso, vamos mais se importar mais com os aspectos analíticos, que você pode, através da realidade geral, definir as métricas estáticas, ou seja, você tem essa você tem dois caminhos para definir essas métricas estáticas, tá? Uma coisa também, o que eu queria falar é que essas métricas estáticas, elas são importantes no problema de prescrever curvatura. Por exemplo, só para dizer, o que significa prescrever curvatura? Pega uma variedade fechada de dimensão n, então você tem dois problemas que você pode considerar. O primeiro é, você pode encontrar uma métrica com curvatura escalar constante. Veja que em dimensão 2 você tem encontrar uma métrica cuja curvatura gaussiana é constante. Isso daí é o termo da uniformização. Então, esse problema 1 pode ser baseado em dimensão 2, pode ser baseado em problema de dimensão 2. E o outro problema que na literatura você encontra problema inverso, que é o seguinte, pelo menos é chamado em muitos lugares de problema inverso, que em vez de você considerar constante, pega uma função. Será possível que você consiga encontrar uma métrica riemanniana cuja curvatura escalar é exatamente essa função? Certo? Então, esse segundo problema aqui é o que a gente chama de problema de prescrever curvatura, tá? Então, dado uma função, você quer encontrar uma métrica cuja curvatura escalar é exatamente a f. Isso também vale para a dimensão 2, curvatura gaussiana, tá? E uma observação é que, como está aqui nessa parte em negrito, é que as métricas estáticas elas têm um papel importante na prova desse resultado. E esse problema ele foi completamente resolvido por Kasdan Warner na década de 70, tá? Então, é uma série de trabalhos, eu decidi não colocar os anos, mas eu vou colocar só na década de 70, eu podia ter colocado aqui, certo? Bom, então você tem esse problema importante. Veja que esse problema, quando eu falo completamente resolvido, você tem vários trabalhos em que você consegue tricotomia do espaço, em que você consegue dizer exatamente como se comporta o espaço das métricas com curvatura escalar que você pode prescrever, e também tem a questão de que você também, eles também tiveram um grande avanço nessa questão de métrica conformes, tá? Pois bem, uma pergunta natural é se a variedade, por exemplo, tem borda. Isso é uma pergunta absolutamente natural. No caso, quando a variedade tem borda, você tem uma coisa equivalente, que é o seguinte, que você considera uma tripla, sendo que no bordo você tenta olhar para onde a função potencial é zero, certo? Isso daqui é bem natural, é mais ou menos como se fosse um problema de Dirichlet, e é um problema que, por mais que ele trate variedades com bordo, vocês podem perceber que o bordo ele não tem muita informação, você não tem nenhuma informação a respeito da geometria, é muito complicado você garantir alguma coisa.
certo? Então esse problema, por mais que você consiga chegar para variedades com fronteira, você não tem muita coisa do que se falar, você não tem muito como garantir a geometria do espaço. O que é natural aqui é o seguinte, é que uma coisa que eu não comentei, é que se você pegar uma variedade estática, por exemplo, uma esfera, tá? A variedade estática é quando você admite uma métrica e uma função potencial. Então, pegue, por exemplo, a esfera. Deixa eu fazer o seguinte. Pega a esfera. É possível você mostrar que, se você pegar uma variedade estática, a imagem inversa do zero, ele é um conjunto de nível, ela é mergulhada, é tudo de bom. Então, esse conjunto aqui, por exemplo, nesse sentido aqui, ele é um equador, certo? E no caso, o que a gente sabe que é um equador, ele separa o espaço, você tem o seguinte, você pode considerar que o que acontece é que esse conjunto de nível você pode considerar variedades como, por exemplo, um hemisfério, tá bom? Em que você tem, por exemplo, funções potenciais, um sinal. Então pode escolher um tipo de sinal aqui, tá? Então quando você tem uma variedade como fronteira, geralmente essa potencial, essa VA-1 de zero, geralmente é o bordo, que a gente pode considerar. Um exemplo mais clássico que tem é no próprio Schwarzschild. E no Schwarzschild, o que a gente tem de massa positiva, essa imagem diversa é uma superfície, né, hipersuperfície ou superfície alta minimizing, e é a mesma superfície que a gente trabalha, por exemplo, quando a gente quer trabalhar na conjectura de Penrose. Então, por exemplo, você tem esses objetos que também são absolutamente importantes, tá? Mas essa questão de você não ter controle nenhum no bordo, isso é um problema, porque, por exemplo, é problema por dois motivos. Porque você perde informação, você não tem controle no bordo, e a segunda coisa é que você não tem modelos, por exemplo, você pode imaginar a bola no RN. A bola do RN, existe alguma função que satisfaça isso daqui? Não. Pelo menos eu não conheço, eu acredito que não tenha, certo? Então, por exemplo, na bola contida no RN, a minha caneta está meio ruim, minha letra já não é bonita, o negócio está feio aqui. Por exemplo, a bola não entra nesse espaço, não entra nessa caracterização. Então, uma ideia que aconteceu é que você pode tentar um novo approach para trabalhar com variedades com fronteira. E a ideia é você tentar jogar a curvatura média na jogada, a curvatura média do bordo. Então, você tem um espaço, tá? Você tem um operador que vai no espaço das métricas e que vai olhar a curvatura escalar e duas vezes a curvatura média, tá? A curvatura média do bordo. Para pessoas que já trabalharam nessa linha, esse operador, por incrível que pareça, ela é muito natural. Você pode trabalhar isso daí, principalmente nos trabalhos de Escobar. O incrível foi que nunca pensaram em utilizar esse operador para estudar esse tipo de problema, mas vamos lá. Então, você pode considerar esse operador aqui, tá? Então, nesse operador, você pode tentar fazer a mesma coisa. Por exemplo, você pode ter uma linearização. A linearização é bem conhecida, da curvatura escalar, curvatura média. E você pode ter um adjunto associado, que é dado exatamente por esses dois camaradas aqui. Veja que quando você joga a curvatura média na jogada, veja que essa variedade ela pode ter vários bordos. Então, não necessariamente é só um. Você pode ter várias componentes de bordo. Aparece uma equação que basicamente você sabe como trabalhar no bordo. Esse daqui é a segunda forma fundamental, cujo traço é a curvatura média. Ou seja, você tem muita informação agora no bordo. Então, você tem você tem equações em que você pode trabalhar bem melhor. Você pode bem trabalhar bem melhor, você consegue também informações no bordo. Isso é que é interessante. Então, o nosso conceito de estaticidade vai ser uma função não trivial que está no kernel, ou seja, vai ser uma função não trivial que satisfaz essa condição. Eu não coloquei alguns exemplos, mas você tem vários exemplos. Por exemplo, aquele Ralph Schwarzschild que o Levi e que o Sérgio eles estudam. A bola é um exemplo, o hemisfério é um exemplo. Então, você tem vários exemplos de variedades que satisfazem essa equação. Então, digamos que
o conjunto de variedades com métricas boas, eles aumentou de maneira exponencial. Ok, então, tendo em vista esse conjunto, essa definição de estáticas, foi num trabalho em conjunto com o Feliciano, lá da UFAL, a gente obteve essa nova definição de métricas estáticas, tá? Não necessariamente a mesma, digamos uma nova classe que a gente pode chamar de métricas estáticas, em um certo sentido, que também tem uma relação com relatividade geral. Acho que, se você for ver quando nos trabalhos do Levi e do Sérgio, que eles trabalham com esse problema e eles conseguem enxergar uma relação bom, relação métrico-lorentziana, e você consegue, a partir delas, conseguir a definição de métricas estáticas também. Isso é interessante. Para ser bem sincero, eu não sei quem foi que calculou isso primeiro, se foi a gente ou se foi eles. Eu até tenho que ver depois. Mas, bom, se bem que a gente fez meio que independente, digamos assim. Tá, outra coisa que foi interessante, que através dessas métricas, a gente também conseguiu um estudo parecido na teoria do Fischer-Martin e do Bourguignon. Ou seja, a gente mostrou que, por exemplo, esse operador aqui, curvatura escalar, 2 vezes curvatura média, sob certas condições, é subjetiva. Tá? Essa aplicação ela é subjetiva. Geralmente, a gente trabalhou no caso em que uma parte é a escala flat e a outra o borda é mínimo, certo? Mas a gente conseguiu condições para mostrar de prescrever, pelo menos localmente, isso daqui no sentido do trabalho deles, certo? Outra coisa interessante é que a gente conseguiu prescrever prescrever a curvatura escalar com variedades com bordo mínimo, isso daí de maneira geral, e também prescrever a curvatura escalar de métricas escala flat, de modo que, em um certo sentido, para essa classe de variedade, a gente resolveu basicamente o problema fazendo um análogo ao do caso da Warner, tá? Da década de 70, tá? Bom, uma coisa que eu acho importante a gente salientar é que para essa segunda parte, a gente tem um ingrediente principal, que é o seguinte: garantir a existência de métricas com curvatura escalar constante, certas métricas de curvatura escalar constante e curvatura média constante, a negociar quem são essas constantes. Eu estou colocando aqui como ingrediente principal porque, como eu vou falar do problema análogo que precisa de volume unitário ou área do bolo unitário, ter em mente que essa existência é importante ajuda, ajuda. E a gente vai ver que quando você quer prescrever, quando você quiser trabalhar com variedades com volume unitário ou área do bolo unitário, a gente tem um problema grande. E você não pode fazer exatamente com a mesma técnica do Carlson-Warren. Aí você tem que usar outras coisas, certo? Ok, então só para ficar claro que tem esse ingrediente-chave. Bom, então o próximo passo que nós estamos interessados é o seguinte: é tentar olhar aquele operador curvatura escalar e tentar envolver com outra função igualmente interessante, que é o volume. E uma coisa interessante é bem conhecido que, dado um ponto P, se você olhar uma bola geodésica, essa bola geodésica ela tem a seguinte expansão, tá? E nessa expansão, naturalmente, vai aparecer a curvatura escalar. Então, em outras palavras, a gente está falando que, em um nível bem pequeno, né, você sabe que a curvatura escalar ela vai controlar o volume de bola geodésica. Então, você já tem uma coisa que liga ambas, tá? Então, você vê que elas têm uma relação que é intrínseca. Bom, então, a nossa intenção vai tentar ver se a gente consegue jogar o volume na jogada, se a gente consegue estudar a curvatura escalar mediante o volume, mediante a influência do volume, certo? E nesse caso, a gente tem, por exemplo, a gente pode só lembrar que a gente trabalhou com o nosso linearização. A gente sabe que o volume tem uma linearização que é bem conhecida, aí a linearização do volume é exatamente igual a essa expressão aqui. Então, se você olhar para um operador
que mexe com a curvatura escalar e com o volume, então você tem uma linearização que é natural e a sua adjunta, que é dada dessa forma, ela tem a seguinte expressão. Veja que aparece esse termo aqui, tá? Só tem que ter um pouco de cuidado nessa parte da adjunta, porque é uma adjunta L2, mas você tem que fazer o espaço das métricas cartesiano R. Tem uma coisinha assim, mas não é problema. Então, se você for pegar e tentar enxergar quem é uma função no kernel, você vai ver que uma função não trivial no kernel satisfaz esse sistema aqui, essa equaçãozinha aqui. E para essa variedade, a gente chama V estáticas, tá? V, creio eu tenho a expressão que esse V vem de volume, tá? Então você tem essa classe que são as variedades V estáticas, que também tem curvatura escalar constante e que tem vários exemplos. Você tem exemplos de variedades V estáticas que também tem bordo, e você tem exemplos como, por exemplo, certas variedades Einstein, tá? E, obviamente, se você pegar esse A para ser zero, você chega no mesma, você chega na mesma V estática implica estático, se esse Azinho for zero, tá? Então você tem essa outra noção que você pode tentar estudar. Duas observações é que eu esqueci de falar, é que primeiro é que essas métricas V estáticas, depois, infelizmente, eu vou até colocar aqui, elas foram definidas pelo Miao-Tan e também pelo Miao, Corvino, Eichmer, certo? Então, devido ao Miao-Tan e esses três camaradas, você tem o estudo dessas variedades V estáticas, certo? Ok. E outra coisa é que essas métricas V estáticas, elas foram importantes no problema de prescrição de curvatura com volume unitário, que foi um problema introduzido em 87 pelo Kobayashi, certo? Na verdade, essas V estáticas elas foram usadas recentemente, acho que em 2004, para fechar esse problema em caso fechado, certo? O problema de prescrição. Então, por exemplo, as métricas V estáticas elas são muito importantes para fechar essa. Inclusive, eles usam exatamente o trabalho do Miao Corvino Eichmer, que é um trabalho importantíssimo, tá? Só para quem não sei se alguém conhece, mas eles refazem o trabalho da tese do Corvino para estática para V estáticas, certo? Um trabalho muito bonito, muito bonito. Tá um tal de uma prescrição, só que é uma precisão local na variedade, não no espaço das métricas. É muito interessante e muito analítico também. Beleza. Tá, então, qual é a nossa ideia? A nossa ideia tentar fazer duas coisas. Primeiro, tentar estudar essa mesma aplicação que foi estudada por mim Feliciano, só que agora variando o volume e a área do bordo, certo? E a segunda coisa, a gente vai tentar estudar isso daqui restringindo a métricas com volume unitário ou área do bordo, ou área unitária do bordo, tá? Então, esse daí basicamente é o estudo, tá? Então, é isso que a gente vai tentar ver. Para fazer essas variações, vejam, quando eu estou fazendo, se eu estou com uma variedade com fronteira, então é bem natural você pedir a área unitária e o volume unitário e a área do bordo unitário, tá? Veja que isso faz sentido então você tem dois problemas para mim, para quem já trabalha mais ou menos para mim de AMAP, isso daí realmente faz muito sentido para variedades com fronteira. Então a gente considera esse operadorzinho aqui, tá? Esse operador que é dado pela curvatura escalar, curvatura média, volume e área. Eu coloquei tudo junto só para ganhar espaço, para não repetir, mas nesse caso, você está considerando. Por exemplo, você vai considerando dois casos. K igual a esse aqui sendo 0, e esse sendo 1, esse sendo 1 e esse sendo 0. Então você tem só três entradas, tá? Mas eu coloquei aqui, era para ter colocado, onde K. Bom, eles são. Quando um é 0, o outro não é, certo? Só para a gente ter uma expressão geral. Então você tem para essa expressão, se você for calcular a linearização e a adjunta e ver quem é que está no kernel desse rapaz, você vai chegar nessas duas equações, tá?
Você vai chegar nessas duas equações. Certo, então você tem dois problemas. Você tem um problema em que aqui no interior é zero e você tem essa variação, e você tem esse problema onde aqui é zero e você tem aqui em cima um g, certo? Então você tem dois problemas que você pode associar. Tá. Bom, esse problema aqui, essa equaçãozinha, ela tem algumas coisas interessantes. Primeiro é que você também tem curvatura escalar constante. As métricas, as variedades, as triplas que satisfazem essa equação, elas também têm curvatura escalar constante. Uma observação, a curvatura média do bordo também é constante, aí você vê a informação do bordo que aparece, e a segunda forma fundamental é um múltiplo da métrica, e o múltiplo é dado pela curvatura média dividido por n-1, certo? E outra observação é que você tem outra observação é que você tem que uma métrica satisfazendo isso, ela é ponto crítico para esse funcional, tá? É um funcional em que varia a métrica e os elementos de volume são fixos, tá? Tá certo? Então, isso é interessante, a gente tentar enxergar isso. Esse tipo de funcional, ele é interessante porque muito dos trabalhos de deformações de métricas, eles tomam por base funcionais como esse. Por exemplo, no trabalho da Minot, o Kodal, o André e o Brandon, eles utilizaram um funcional similar. Não tinha essa parte 4 média, acho que não tinha esse volume também, porque eles trabalharam com deformações. Nos trabalhos do... sim, no trabalho da rigidez de bola geodésica, do Kodal e do Brandon, eles também trabalham com esse funcional, olhando como se comporta o receando desse funcional. Trabalhos também do Wei Yuan, eles também, quando eles querem olhar uma subjetividade local no espaço das métricas, eles trabalham com esse funcional. Então, é interessante você saber que essa métrica é ponto crítico funcional para você fazer usar certas técnicas. Certo. Então, uma coisa interessante é que a gente está dando uma equação. Então, fica uma pergunta certo, poderia ser vazio, né, os exemplos de tais variedades, mas não, você tem vários exemplos. Por exemplo, você tem em bolas geodésicas da esfera, por exemplo, se você tem... Eu não vou ler os detalhes, mas, por exemplo, certas bolas geodésicas da esfera, você tem certas funções potenciais. Na bola euclidiana, para certos índices, isso daqui também é um exemplo de um potencial. E por último, por exemplo, bola geodésica no espaço hiperbólico, usando aqui o modelo de Minkowski. Veja que lá eu usei o modelo de Poincaré, que eu estou usando o modelo de Minkowski, só para vocês verem que a gente pode trabalhar nesses espaços, tá? Sem muita perca. Então você tem exemplos, existem exemplos de variedades e métricas que satisfazem aquelas equações lá. Então, nesse sentido, a gente está trabalhando no vácuo. Uma observação para quem gosta assim mais para geometria é que uma boa pergunta de perguntar, que acho que foi uma pergunta respondida pelo Mialtan quando estudaram essas métricas estáticas, é que esse problema é rígido. Ou seja, será que se eu tiver uma bola geodésica que satisfaz aquela equação, necessariamente é esse exemplo que eu estou dando aqui, esse exemplo canônico? Então, isso é um problema de geometria, tá? Então, é uma boa pergunta. Isso daí é uma boa pergunta que pode ser respondida, tá? Tá. Outra coisa é que você pode ter uma caracterização dessas métricas, tá? E essa caracterização, ela tem uma certa lógica. Primeira coisa, antes de eu apresentar uma caracterização para essas métricas que a gente definiu, eu queria só relembrar um problema bem clássico, que é o problema do funcional de Einstein-Hilbert, tá? Então, eu tenho aqui o funcional que parte do espaço das métricas, que ele é dado pela integral da curvatura escalar. Bom, esse funcional não preciso nem falar o quanto que ele é importante, né? Que é um funcional, que ele é invariante de filomorfismo e tem várias propriedades. E uma observação que você pode fazer, um exercíciozinho simples, é que as métricas Einstein, eles são pontos críticos para esse funcional quando restringe ao espaço das métricas com volume unitário. Então, repetindo, Einstein são pontos críticos, tá? Quando você tem uma restrição no espaço, que é justamente volume unitário. E uma pergunta que é basicamente bem natural é:
A volta é verdade, mas será que todo ponto crítico desse funcional voluntário ela é Einstein? É uma pergunta natural. E a resposta é que você tem que ter um pouco de cuidado nas hipóteses. Então, por exemplo, você pode ver no livro do Besse que se você pegar uma variedade com curvatura escalar constante e volume unitário, então uma métrica é ponto crítico desse funcional restrito a esse espaço, se somente se é Einstein. Mas veja que o preço a pagar é que você tem que a curvatura escalar ela sobre n-1 não precisa estar no espectro do Laplaciano, tá? Então veja que um dos lados é sempre verdade, só que o outro lado você precisa trabalhar no, você precisa dessa hipótesezinha técnica, você precisa dessa coisa técnica que é técnico, mas caracteriza de uma maneira geral os pontos críticos, né? Então, uma ideia que você pode ter é tentar ver o que, que você pode, se você tem um análogo para esses pontos críticos. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que, que eu preciso? Eu preciso de um funcional, eu preciso dos pontos críticos e eu preciso ter uma restrição no espaço das métricas. Então, a gente tem parcialmente. Primeiro, a gente tem um funcional, tá? Lembre-se, aqui eu vou fazer o caso em que aqui eu vou fazer o caso em que que o kappa é 0 e o tal é 1, tá? Eu vou fazer esse caso aqui, tá? Porque para não ficar só carregando os dois casos. Aqui é 0 e aqui é 1, tá? Claro que se aqui for 0, aqui não tem esse termo de volume. Então, isso daqui é só para não ficar carregando muita notação. Então, por exemplo, se você tem um funcional, e nesse funcional eu tenho esse camarada aqui, essa métrica satisfazendo essa equação aqui, ela é crítica daqui. O que é que eu preciso? De uma restrição, tá? Pelo menos uma ida é sempre verdade. Mas a volta, será que tem alguma restrição? A resposta é sim. E a restrição é nesse espaço. É o espaço das métricas no W2, no W2K, tal que a curvatura escalar é zero e a curvatura média do bordo é constante. Então, esse subespaço daqui, esse espaço, é possível mostrar que isso daqui é uma subvariedade daqui, certo? E é importante saber que isso aqui é uma subvariedade para nossa prova, tá? E com isso você tem, por exemplo, a gente tem um candidato ao teorema, que diz que é justamente essa classificação. Eu vou só olhar essa primeira parte. Existe essa parte que é absolutamente análoga, tá? Eu vou só me ater a essa aqui para não ficar só repetindo as duas hipóteses, né? Então, por exemplo, pega uma métrica no espaço, nessa restrição de espaço, tal que o primeiro autovalor do Steklov, desse operador tipo Steklov, é positivo. Então, uma métrica é crítica do funcional área, se somente se isso ocorre, tá? Aí vocês vão perguntar, tá, mas aqui é o funcional área e aquele é o funcional F. E a observação é que, se você restringir nesse espaço, o que acontece é que aqui é zero e aqui é uma constante. Então, se você for derivar, aqui não vai influenciar. Então, o que acontece é que, basicamente, nesse espaço, aqui é menos duas vezes a área, ou seja, é ponto crítico funcional área. Então, o que a gente tá apresentando é a gente consegue caracterizar os pontos críticos desse funcional área de maneira a gente consegue mandar de maneira si e só si, tá? Bom, a prova eu vou tentar fazer a prova só da maneira mais vou tentar apresentar da maneira mais rápida possível, sem ser muito técnico, eu acho que isso daí vai afastar, mas a ideia é a seguinte: primeira coisa é que uma ida é tranquila. A questão é, será que se eu pegar um ponto crítico desse funcional, necessariamente esse ponto crítico satisfaz essa equação? Para esse problema aqui, você tem que trabalhar um pouco. E aqui você tem um problema, porque é o seguinte, você tem que trabalhar nos pontos críticos nesse espaço. E esse espaço, por ele ser uma subvariedade, isso nos ajuda porque a gente quer trabalhar num espaço, num caminho C1, no espaço das métricas, que a gente quer fazer essa conta, a gente quer trabalhar numa variação num caminho C1 no espaço das métricas, tá?
Só que para fazer isso, eu preciso de um lema técnico. E essa proposiçãozinha aqui é o que dá, que é um lema também, né? Que é o que dá, que possibilita a gente trabalhar nesse espaço de criar esse caminho C1 nesse espaço. E é o seguinte, que se por acaso o primeiro autovalor é positivo, uma métrica G0, tal que e o primeiro autovalor desse operador é positivo, então, se eu pegar um caminho, eu consigo encontrar uma família de funções que satisfaz essa equaçãozinha aqui. Tá? Essa equaçãozinha aqui, ela é feita de maneira... Se você for parecer, isso daqui tem a ver com o problema de Amap, por exemplo, métrica conforme, não um problema de Amap, uma métrica conforme, tá? Então a gente quer encontrar, dado o caminho de métrica, eu quero encontrar uma família de funções que satisfaça essa equação. A ideia de você encontrar, para cada t, encontrar uma phi de t, segue numa ideia simples, só que é um pouco técnica, usar do espaço de definir esses funcionais aqui, um no interior e outro no bordo, e tentar encontrar a nossa função para cada t usando o método de sub e supersolução. Então, a ideia é tentar encontrar acho melhor por aqui mesmo, é tentar encontrar o método sub e supersolução. Essa parte do alto valor ser positivo é para usar Fredholm e encontrar uma função positiva satisfazendo essa equação. Se você conseguir encontrar uma opção positiva satisfazendo essa equação, então você consegue fazer uma estimativa desse operadorzinho aqui em 1 mais TU, dado por esse camarada, por essa expressãozinha aqui, e 1 menos T1. Controlando o U de maneira, reescalonando o U de maneira apropriada, você consegue mostrar que essa desigualdadezinha é verdade. Só que também para o interior, isso daqui para ter positivo, para ter negativo é análogo, você consegue também. Similarmente, você também consegue para o interior algo positivo, só que no sentido contrário. Isso significa que se você consegue fazer isso, você consegue encontrar para cada t uma função que está justamente entre 1 menos TU, 1 mais TU. Certo? Então, você consegue usar pelo método de subsolução encontrar uma função aqui satisfazendo essa equação. Tá? E a prova por ter negativa é similar, como eu já tinha comentado. Ok. Então, tendo isso daqui, tendo essa função aqui, que basicamente tem a ver com a mudança conforme da métrica, se você estiver bem atento, a gente pode resolver. E a prova do item A é o seguinte. Suponha que você tenha um ponto crítico funcional área, tá? O fato também de ser o primeiro autovalor, aquele primeiro autovalor ser positivo, implica numa existência de uma função, de uma única função satisfazendo essa equaçãozinha aqui, tá? Então você guarda essa equação. E agora você pega um tensor qualquer. E a variação que você vai olhar é uma variação dada dessa forma, tá? Onde essa é a função que a gente encontrou, por isso que tem a mudança conforme. Eu encontrei uma equação especial que eu encontrei uma equação a gente encontrou uma equação que resolvia aquele problema da mudança conforme. E essa métrica aqui, ela é suficiente porque é uma métrica no espaço, uma métrica de classe C1, nesse espaço aqui, G de 0 é 0, e ela é diferenciável em t igual a 0. Fazendo essa variação nesse caminho especial e utilizando essa mesma V que existe para o Fredholm, você consegue ver que essa V de fato é uma solução para esse problema. Como H é qualquer, então isso daqui é 0 e esse daqui é 0. Tá? Então, veja que a grande questão é você trabalhar nesse espaço. Tá? Usar a questão do alto valor para encontrar essa função e também ela vai ajudar a encontrar um caminho em que você consiga fazer a sua variação. Bom, então, essa daí é o estudo que a gente fez para variedades onde você faz variar a área do bordo ou para variar o volume.
O caso do volume é análogo, então fica guardado, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada lá. O outro passo, que aí eu vou tentar fazer de uma maneira mais rápida, mas de toda forma eu fico à disposição de responder questões relacionadas a volume unitário, também até sem ser com volume unitário, questões que eu saiba sobre prescrição, certo? E eu tentar fazer isso daí de maneira bem rápida, tá? Já que foi apresentado pelo Almir, então é bom que vocês vão ter uma visão bem melhor, que ele apresentou muito bem esse trabalho. Tá, então vamos lá. O próximo passo é tentar estudar esse operador aqui restrito ao espaço das métricas com volume unitário e área unitária. Nesse caso, a gente vai só relembrar o que significa prescrever. A gente viu que era prescrever com uma variedade fechada. O que significa prescrever quando a variedade tem borda? É o seguinte, você tem dois candidatos, uma F e uma H. A questão prescrever a curvatura seria encontrar uma métrica tal que a curvatura escalar é exatamente essa F dada ou essa H dada, tá? E mais, a gente quer pedir para métricas cujo volume seja unitário e cuja área do bordo também seja 1. Tá? Então, esse é o problema que a gente está interessado, é tentar encontrar métricas que satisfaçam essa propriedade, encontrar que satisfaçam essas propriedades, dadas as funções, tá? E esse problema também foi completamente resolvido, no caso fechado, por Kobayashi, em 87, e com o último caso sendo resolvido em 2014, por um japonês chamado Matsu. Ok, antes de falar, eu quero explicar, eu não vou muito a fundo nessa teoria, mas eu queria explicar pelo menos as hipóteses, tá? Antes de explicar as hipóteses, eu quero só relembrar o Gauss-Bonnet. O teorema de Gauss-Bonnet diz o seguinte: se eu pegar uma superfície com fronteira, a integral da curvatura gaussiana mais a integral da curvatura geodésica, esse K vai ser a curvatura geodésica, mas eu vou escrever às vezes KG, certo? Isso daqui é um múltiplo da característica de Euler. Então, isso daqui é o velho link entre a curvatura e é o velho link entre a curvatura e a topologia, certo? Então, nesse caso, vamos pensar num exemplo mais simples possível, que é um anel no R2, tá? Nesse caso do anel do R2, uma continha simples que pode fazer é que, nesse caso, a integral da curvatura geodésica é zero. Por quê? Primeiro, você não tem essa parte, e segundo, porque a gente tem duas componentes de bordo. Então, isso daqui vai ser zero. Então, se essa integral é zero, nessas duas componentes de bordo, uma coisa eu consigo dizer. Não existe métrica onde essa curvatura ela é toda positiva ou toda negativa. Tá? Porque essa integral é zero. Então, você vê que nesse caso, você tem essa conclusão que, na verdade, você nem precisaria do Gauss-Bonnet, né? Você poderia ver também pela questão da normal, né? Porque onde a normal aponta, né? Então, o sinal é determinado por essas... vai ter sinais opostos, né? Dependendo da sua convenção. Beleza. Então você vê que nesse caso aqui, a gente não existe essas métricas que satisfazem isso. Então você consegue, se você tiver num espaço onde a curvatura gaussiana é zero, você consegue determinar uma condição para a métrica. Uma curvatura, desculpe. No caso, agora pense numa esfera em que você tira essas duas capas. Eu sempre uso esses mesmos desenhos, que eu acho que são bem elucidativos, tá? Pega uma esfera menos essas capas esféricas, tá? Então eu retirei essa parte de cima e a parte de baixo. Esse exemplo também tem curvatura, também tem característica de Euler zero. Nesse exemplo, você também tem característica de Euler zero, só que nesse caso, nenhuma das duas é zero. Você tem curvatura geodésica, vou botar só K, KG, K, S, sigma, mais KG. E nesse caso, você vê que você não consegue nenhuma obstrução de métrica, porque como essa curvatura geodésica ela é não zero, você não pode dizer se a métrica admite ou não métrica de curvatura gaussiana positiva. Então, uma das soluções é você encontrar um bordo onde a curvatura geodésica é zero, porque
Se você tiver um bordo onde a curvatura geodésica é zero, você tem essa mesma condição, você consegue dar condição para obstruir a métrica. Então, por que eu estou falando isso? É para justificar que em certos momentos a gente precisa ou zerar uma ou zerar a outra, ou a curvatura gaussiana ou a curvatura geodésica do bordo, certo? Para que a gente consiga certos resultados, para a gente consiga certas obstruções, tá? Muito embora pelo menos faça sentido se você trabalhar com as duas, só que você tem que perde um pouco da geometria em um certo sentido. Bom, ok. Então, se você, por exemplo, tiver um domínio no R2 ou, respectivamente, numa variedade conexa com bordo, você tem condições que a curvatura gaussiana impõe na curvatura geodésica. Por exemplo, num domínio no R2, se era zero, a curvatura precisa mudar de sinal, certo? A menos que capa. A menos que... Não, precisa mudar de sinal. Aqui, certo. Aqui sim. Se a curvatura, a característica de óleo é positivo, a curvatura geodésica precisa ser positiva, tá? É só você ver. Então, ela tem que ser positiva em algum lugar. E então, você vê que existe uma relação entre a curvatura, entre a característica de Euler e no sinal no sinal da sua curvatura geodésica ou na sua curvatura gaussiana, dependendo do problema que você está. Baseado no caso no problema resolvido por Kazan Warner em 75, em que eles mostraram que a característica de Euler é uma condição necessária e suficiente para você prescrever métricas em dimensão 2, a gente também conseguiu essa mesma coisa, só que para esse tipo de métricas, tá? Dizer que a característica de Euler ela é uma questão necessária e suficiente para prescrever a curvatura gaussiana ou a curvatura geodésica, certo? Beleza, então isso daí é uma forma da gente tentar justificar o fato de que a gente vai trabalhar com espaço que tal ou a curvatura gaussiana é zero e a curvatura geodésica não, ou essa curvatura é diferente de zero, ou eu quero trabalhar com K e a curvatura geodésica é zero, tá? Então eu vou trabalhar com esses dois modelos, tá? Geralmente quando a gente vai trabalhar. E nesse sentido, faz sentido a gente perguntar o que acontece se a variedade tem comprimento unitário ou área unitária. E é bem simples você trabalhar, porque, por exemplo, eu sei que isso é verdade por Gauss-Bonnet. M, bordo de M, igual a 2 pi característica de Euler. Então, vamos lá. Primeiro, vamos considerar esse problema aqui de cima, tá? Eu vou sempre escolher esse problema de cima. O de baixo vai ser sempre análogo, tá? Pega um domínio do R2. Então, já de fato, a gente tem que a curvatura geodésica é igual a esse camarada aqui, tá? Então, veja que se o comprimento é unitário, então a curvatura geodésica precisa satisfazer isso ou isso. São condições. Porque, por exemplo, se ela for constante vezes o comprimento 1 é igual a 2π vezes a característica de Euler. Ou você tomar o máximo e o ínfimo, como o comprimento é 1, vai satisfazer também essa desigualdade 2, tá? Então, veja que essas condições, elas são naturais, elas aparecem naturalmente na curvatura, quando você tem uma curvatura geodésica. Então, dado um domínio no R2, com comprimento 1, a curvatura geodésica satisfaz essas duas equações, tá? Essas duas condições, isso é natural, tá? Se satisfaz mais, não interessa por enquanto, tá? Só que uma coisa surpreendente é que, de fato, essa condiçãozinha aqui, que é nesse item B aqui, ela é necessária, essa condiçãozinha ela é necessária e suficiente. Então, se você quiser prescrever em dimensão 2, essa condição é necessária e suficiente, tá? O que é bem interessante, né? O que é bem interessante. Bom, deixa eu dar pelo menos só uma ideia geral de como é que resolve isso daqui. Eu não vou
entrar muito nos detalhes, mas acho que vai dar para entender. Bom, para você resolver esse problema aqui, é o seguinte: eu quero prescrever a curvatura. Então, eu quero, dado dois candidatos, eu vou considerar dois candidatos, F e H, tá? Primeiro, essa F está no interior e essa H não está no bordo. Então, eu quero resolver esse problema. Eu quero, dado FH, eu quero encontrar uma G tal que a curvatura geodésica, a curvatura gaussiana é F e a curvatura geodésica é H. Então, dados candidatos, eu quero encontrar H. A ideia vai ser usar a transação implícita, ou inversa, tá? Bom, e eu vou querer mais, que a área seja unitária, o comprimento do bordo seja unitário. Então, eu vou começar com uma métrica especial. Essa métrica é uma métrica que satisfaz essa condiçãozinha aqui, tá? Que vocês estão bem, já estão bem habituados de ver, né, nessa palestra. Veja que aqui como é que é a dimensão 2, o HIT é um múltiplo de K vezes a métrica e a curvatura, e essa segunda forma também vai ser um múltiplo da curvatura geodésica vezes a métrica, tá? Só coloquei aqui só para, mas podia ter mudado. Então, eu começo com a métrica. Essa métrica que tem a equação que satisfaz isso, ela tem uma curvatura gaussiana e uma curvatura média, certo? Então, a ideia é o seguinte: eu consigo resolver usando termodinâmica implícita para todo candidato que está próximo da curvatura gaussiana e da curvatura média dessa métrica especial, tá? Então, se nossos candidatos estão próximos das curvaturas dessa métrica especial, a gente consegue resolver. E ótimo. Perfeito, tá? Só que aqui temos um problema. Veja que a gente só consegue resolver se nossos candidatos estão próximos dessa métrica, né? Ou estão próximos dessa função aqui, dessas funções. Isso aqui é alguma métrica, em alguma norma, tá? Veja que eu só consigo resolver se meus candidatos estão próximos daqui. E não necessariamente isso é verdade sempre, né? A ideia que você pode fazer é encontrar condições que você pode pegar um diffeomorfismo tal que jogue nossos candidatos dentro dessa vizinhança que você resolver. Então, eu tenho um candidato, sob certas condições, eu encontro diffeomorfismo que joga meus candidatos dentro dessa vizinhança que você resolver. E isso é suficiente, porque se eu tiver nessa vizinhança, então eu consigo uma métrica tal que resolve. Só que, ou seja, eu consigo uma métrica G tal que resolve esse problema. Só que como a métrica, como a curvatura escalar e a curvatura métrica, a curvatura escalar e a curvatura métrica, eles são invariantes a curvatura escalar, a curvatura gaussiana e a curvatura métrica e a geodésica do bordo, eles são invariantes por diffeomorfismo. Então, a métrica que eu estou procurando é essa daqui. Então, essa métrica aqui é uma métrica que tem exatamente curvatura gaussiana igual a F, curvatura média, curvatura geodésica igual a H. Certo? Então, a gente consegue resolver. Para isso, a gente tem essa seguinte proposição, tá? Que é uma proposição-chave, que diz o seguinte, que é, basicamente, dentro daqui está embutida a condição de você encontrar o diffeomorfismo tal que consegue jogar os nossos candidatos dentro da vizinhança. E eu consigo jogar meus candidatos dentro da vizinhança se os nossos candidatos eles satisfazerem uma equação como essa. Ou seja, vou fazer só o primeiro aqui. Pega uma variedade, comentar o primeiro. Pega uma variedade que é flat com comprimento de bordo 1, tá? E o nosso candidato à curvatura geodésica, ele tá um pouco, peraí. E o nosso candidato, deixa eu ajeitar aqui, ó. E o nosso candidato, ele faz o seguinte: o nosso candidato, ele se comporta exatamente dessa forma, tá? O meu candidato F, e esse daqui é uma métrica especial, tá? É uma métrica especial. Então, se por acaso o meu candidato ele se comporta dessa maneira com essa curvatura geodésica, tá? Então eu consigo resolver. Eu consigo encontrar uma métrica tal que a curvatura geodésica é zero e a curvatura curvatura gaussiana é zero e a curvatura geodésica é exatamente F e o volume e o comprimento do bordo é unitário. Então isso daqui é feito
Porque se satisfaz, como eu falei, satisfazendo isso, existe o diffeomorfismo, tal que eu consigo resolver, tá? Ah, sem entrar em detalhes, uma coisa que é interessante é que eu posso até comentar isso depois, para quem estiver interessado, é que uma forma de você garantir que você sempre consegue que você consegue prescrever para vários casos é se você conseguir garantir que existe uma métrica, se você conseguir garantir que existe uma métrica com área unitária, bordo mínimo e curvatura gaussiana constante, ok, aquela, estamos feitos. Porque aí você consegue condições para prescrever. A outra condição é, se você conseguir garantir a existência de métricas com volume unitário, curvatura gaussiana zero e curvatura geodésica constante. Então, essas duas condições, elas são ótimas para você aplicar essa proposição chave, tá? E é isso que é interessante. E aqui eu quero falar a grande diferença desse trabalho com o do Feliciano, porque se você estiver fazendo essa brincadeira sem isso, encontrar métricas com bordo mínimo e curvatura gaussiana constante, você consegue. É o problema de Amab. Você precisa trabalhar um pouquinho para resolver esse problema. O problema é que não existe método nenhum variacional que te dê essas mesmas condições com área unitária. E também não existe nenhuma condição que te dê existência, usando o problema de Amab, que te dê esse mesmo problema com comprimento de bordo unitário. E aqui que diferencia com aquele trabalho, porque aí você tem que encontrar outras maneiras. Em dimensão 2, você consegue, basicamente, que o próprio Gauss-Bonnet, termo de Gauss-Bonnet, essa fórmula é muito forte, tão forte que você não precisa de muita coisa. Agora, em dimensão maior que 2, aí você tem que trabalhar com somas conexas, porque aí você precisa garantir isso. Tá? E aí é mais complicado. Bom, mas não vou entrar muito em detalhe. Eu só vou dar mais ou menos como é a prova do teorema em dimensão 2. Então, por exemplo, em dimensão 2, por exemplo, eu vou escolher o B. Eu vou escolher o B, tá? Assuma que sempre escolhendo esse cara. Assuma que eu tenho uma variedade tal que está contido no R2, tá? E eu tenho um candidato à curvatura geodésica. Então, esse candidato é a curvatura geodésica de uma métrica com comprimento unitário do bordo. Então, de fato, esse candidato é uma curvatura geodésica se somente se temos essas condições satisfeitas, tá? A mesma condição que a gente comentou, aquelas condições lá que são necessárias. E a prova é basicamente o seguinte: isso acontece somente se isso ocorre. Porque se o F for constante, igual a esse 2π vezes a característica de Euler, é possível você mostrar que existe uma métrica flat com curvatura geodésica constante igual a C. Tá? É possível. Ou você pode tentar trabalhar um pouco com teorema de uniformização, em variedades com borda, ou usar o meu resultado feliciano. Tá? Então, você consegue encontrar uma métrica flat com curvatura geodésica constante. Então, se você consegue encontrar essa métrica flat, então você tem que essa integral aqui do bordo é igual a 2π vezes a característica de Euler. Só que isso daqui é constante. Então, se isso aqui é constante igual a isso, então, de fato, você garante que também essa métrica que existe tem comprimento unitário. Agora, se por acaso a minha F satisfaz essa equação aqui, aí você pode usar a proposição chave, porque eu também consigo encontrar uma métrica com curvatura gaussiana, uma métrica flat com curvatura geodésica constante igual a esse cara aqui. É possível encontrar essa métrica. Então, se você encontrar uma métrica que satisfaz isso daqui, uma métrica cuja curvatura geodésica é essa daqui, você pode usar aquela proposição chave e o resultado sai. Então, veja que em dimensão n igual a 2, o resultado para superfícies, basicamente você usa essa fórmula de Gauss-Bonnet, ela resolve o nosso problema. O problema está quando a dimensão é maior do que 3, tá? E nesse caso, acho que
Nesse caso, eu vou remeter à palestra do Almir. Pode ser que, se alguém perguntar, eu comente, mas eu acho que é suficiente. Eu acho que é suficiente. Então, eu queria terminar aqui com o caso de dimensão 2 mesmo. Tá bom?